Caríssimos irmãos e irmãs, crianças em Cristo Jesus nosso Senhor. E as palavras hoje de Jesus são tiradas do Evangelho de Lucas. E não são palavras muito agradáveis. Aqui estamos no capítulo 12 do Evangelho. E para quem conhece o Evangelho de Lucas, sabe que no capítulo 9, versículo 51, Jesus endurece o rosto, toma a firme decisão e vai caminhando para Jerusalém. Lucas dedica 10 capítulos para este caminhar de Jesus à sua morte. Estamos no capítulo 12. A caminhada termina em 19 e 27. Enquanto Jesus está caminhando para a morte, da Galileia para Jerusalém, do norte para o sul, ele nos dá alguns ensinamentos. E dentre esses ensinamentos, o que nós ouvimos aqui, agora há pouco. Jesus diz que ele veio lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que este fogo estivesse aceso. Ainda diz que gostaria também de receber um batismo. E como estou ansioso até que isso cumpra. Então Jesus fala da realidade de um fogo e fala da realidade de um batismo. Eu vim lançar fogo. O fogo que Jesus fala, não é esse fogo. Essa mistura de oxigênio aí. Mas o fogo que Jesus se refere pode ser aquilo que está em Lucas 3:27, o discurso de João Batista, onde ele diz que o fogo, a palha será queimada em um fogo que não se apaga. Aqui, João Batista usa a metáfora do fogo para falar da realidade do arrependimento. O fogo que Jesus fala aqui pode ser a realidade do Espírito Santo. Como estamos no Evangelho de Lucas, o autor que o escreveu também escreveu outro livro, Os Atos dos Apóstolos. E a resposta está lá nos Atos, com o movimento de prolepse, para frente, para o futuro. Algo que Jesus estava prevendo que ia acontecer. Vim lançar fogo, e como gostaria que esse fogo estivesse aceso. Recorre a Atos 2, 1:11. O que acontece? O Pentecostes, segundo Lucas. Línguas como que de fogo descem sobre os apóstolos. E lá o texto diz que Maria estava lá também. A realidade do fogo é a realidade do arrependimento. Uma metáfora. A realidade do fogo é a realidade do Espírito Santo, que Jesus deu à sua igreja quando nasce, segundo a sua versão nos Atos. A igreja nasce pela força do Espírito Santo. O fogo já está entre nós. Jesus fala de um batismo. E como gostaria de receber, estou ansioso. Mas no capítulo 13 ele foi batizado. Mas o texto não diz quem o batizou. Mas Mateus responde, Marcos também, que foi João. Lucas não. Foi batizado por quem? Não sei. Mas o batismo que Jesus se refere é o batismo da sua paixão, morte, lá na cruz, mais na frente, na sua paixão, o seu derramamento de sangue. E tudo isso tem a ver com o que ele fala mais à frente. O que o Espírito Santo pode fazer na vida da gente, de um cristão principalmente. Hoje, é aquilo que Jesus diz mais na frente,
que ele diz que ele não veio trazer paz nenhuma sobre a terra. Parece uma contradição, mas ele diz que veio trazer divisão. Paz? Não, divisão. Se o Espírito Santo não provocar divisão na tua vida, pode crer que estás longe do Espírito Santo. Mas, que divisão é essa? Jesus diz que numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2. Aí ele cita, ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, vice-versa. Mas não era para ter união? Sim. Devemos lembrar que Jesus, segundo o autor, está no 1º século. E o cristianismo está nascendo. Mais tarde, pela escrita do Evangelho, 50 anos da morte de Jesus, o que acontece? Divisão. Se um pai abraçava o judaísmo, toda a família tinha que ser judia. Atos 10. Se um pai abraçasse qualquer religião, todos da família teriam que abraçar aquela religião, a norma. Por isso que aquela frase, aceita o Senhor Jesus e toda a tua casa será salva. Mas tu tem que voltar para o 1º século, porque isso aqui não vale para hoje não. Um aceita Jesus Cristo na tua casa e os outros. No 1º século, sim, porque um abraça, todos têm que ir. Como que se fosse Maria, vai com as outras. Hoje não é mais assim. E é forte, porque vem trazer divisão. Recorda aquilo que o capítulo 2 do mesmo Evangelho diz. Simeão, este menino será sinal de contradição. Se Jesus Cristo hoje não for sinal de contradição, o Cristo Jesus está longe da tua vida. Se não tem divisão, também não. Como entender? É muito simples a resposta. O filho abraçando qualquer outra coisa, o cristianismo, o pai é judeu, divisão. A mãe é judia, divisão, vice-versa. Essa realidade não está longe de hoje e faz parte de algumas famílias. Feliz daquela família que tem um pai católico, a mãe católica, avô católico, avó católica, filhos católicos, tios católicos. Feliz, porque não tem divisão. Agora, isso aqui é a realidade gritante de algumas famílias. Se eu fosse depender do meu pai para ser padre, eu estava frito, ferrado, mal pago. Contra. Ele queria que eu fosse outra coisa. E quando eu disse que eu queria ser padre, imagine o que foi que aconteceu. Hoje ele não pensa mais assim. Até chorou no dia da minha ordenação e que brigou com minha mãe porque queria levar as minhas vestes. Mas não está longe, porque hoje em dia o filho ou a filha pode ser cristã, tem vida cristã, tem vida eclesial, tem vida de igreja, mas a mãe não tem, o pai não tem. O que isso resulta? Em brigas. Isso existe. Vai fazer o que na igreja? Aí briga. Eu acho que preferiam que fosse para o bar, né? Eu acho. Eu ficar empinando moto aqui, nessa MABI, mas isso existe. A mãe contra a filha. O pai contra o filho. E muitas das vezes os inimigos da gente estão aonde? Na rua? Não, dentro de casa. Os nossos próprios pais se tornam inimigos nossos. Porque o pai não tem vida de igreja, não tem fé, não tem caminhada, não sabe de nada. Ainda briga com o filho. E a mãe, coitada, ainda briga. Solta os cachorros. Não quer deixar. Porque não conhece a divisão.
pai tem que se converter, mãe tem que se converter, aí vai aceitar a realidade do filho e da filha que abraçaram algo, uma fé. Tem pais desnaturados, mães, piorou, e vive nos bares da vida aí, e os filhos dentro da igreja. É bom? Os pais não, os filhos sim. Os pais não entenderam nada, de nada, de igreja, de nada de fé, de nada de caminhada, de nada e muito menos de vida de cristã e de seguimento. É assim. Por isso que Jesus, ele é sinal de contradição, se não for tem que ser, e é sinal de divisão. Os inimigos da gente estão dentro da casa da gente, em primeiro lugar, dependendo da tua família. Podemos dizer que o marido, a mulher, coitado, e as mulheres? Que têm vida de igreja e os maridos são perdidos na vida e ficam brigando. Que é Papa Orcha, Beata, não é assim? É. Gente desnaturada. Meu Deus, é para Deus você briga. Tua mulher está vindo para a igreja, para Deus você briga. Imagine se ela estiver andando com outro por aí. Você vai se matar, se enforcar. Que para Deus você briga. Prefere que tua mulher vá para um bar do que vir para cá contigo acompanhado, não é assim? Às vezes, a contradição, o marido não aceita a mulher, e às vezes a mulher não aceita o marido. É assim. Isso aqui, gente, é um retrato de algo que muitos católicos não têm na cabeça. A ideia de um Jesus bonito, de um filme lindo, maravilhoso, olhos azuis, cabelos grandes, branco. Jesus bonito, mas... não é a imagem de um Jesus, de um filme, de um livro, de um conto. Não é esse Jesus Cristo que vocês ouviram falar, não. É Jesus do Evangelho, que é forte. Ideal que pai, mãe, filhos, toda a família se converta. Porque se não são convertidos, essa realidade é gritante. Hoje também. E eu digo em confissões, quando uma menina chega chorando, minha mãe não aceita, meu pai não aceita, e vice-versa, meu marido não aceita, eu digo, louve a Deus por isso. Porque o Evangelho está sendo concretizado na tua vida. As palavras de nosso Senhor, 2000 anos atrás, atualíssimas. Dê glória a Deus, porque há divisões na tua casa. Divisões por causa do Senhor Jesus, não por outras coisas.